Olá, pessoal do canal Direito com Elas. Hoje eu vim tratar aqui com vocês sobre uma recente decisão do dia 25 de maio de 2017, em que o STF opinou por aplicar regras internacionais se sobrepondo sobre o Código de Defesa do Consumidor quando se tratar de transporte aéreo internacional. Essa decisão foi interessante e bastante criticada por muitos, e eu vou analisar elas com vocês aqui rapidinho no nosso canal. Um consumidor do Rio de Janeiro ingressou com uma ação contra a Air France, que é uma empresa de aérea internacional, e ele teve um atraso de voo de mais de 12 horas. E nesse caso, ele resolveu pedir uma indenização por danos materiais e morais em razão do prejuízo sofrido por ter ficado esperando tantas horas no aeroporto. A primeira instância do Rio de Janeiro disse que, de fato, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, mesmo se tratando de empresa internacional, porque o voo partiu aqui do Brasil, então as regras internas deveriam se sobrepor naquilo que é mais favorável ao consumidor sobre as regras que são aí do Tratado de Varsóvia, que é o que trata do transporte aéreo internacional. A Air France não gostou, ingressou com um recurso que chegou lá na segunda instância, depois foi para o STF, para discutir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a esse tipo de relação jurídica. Lá no Código de Defesa do Consumidor, existem regras que determinam que a indenização é plena, não tendo aí qualquer teto para que se faça indenização por dano material ou por dano moral. Já as convenções internacionais, elas fazem aí um teto, né? A gente já explicou num vídeo anterior, quando eu falei das bagagens aéreas, que a gente tem o DES, que é um valor que se utiliza para essas relações jurídicas quando se trata do Tratado de Varsóvia, que é um percentual, é um valor que é feito aí para calcular as indenizações. A Convenção de Varsóvia, ela estabelece um teto para esse tipo de coisa, que seriam 100 Ds. E 100 Ds hoje, por exemplo, é 4,25 que vale cada Ds. Daria no máximo lá, 1.000 Ds na verdade, daria R$4.500. Então veja, se você tem uma bagagem que tem um valor superior a R$4.500 e faz um voo internacional, se essa bagagem for extraviada, pelo que disse o STF, você deveria ser limitado ao pagamento desses 1.000 Ds. No meu ponto de vista, essa decisão do STF é um verdadeiro retrocesso. Afinal de contas, o próprio Código de Defesa do Consumidor deixa muito claro que a proteção do consumidor ela é integral. Imagina que você fique horas dentro de um aeroporto, imagine também que você tenha sua bagagem extraviada na ida, você chegue a um aeroporto como o da França, sem nenhuma roupa para vestir, sem nada, e aí você tem que todo o prejuízo material de adquirir novos produtos para que você possa complementar a sua viagem. Imagine o seu desespero de não saber se você tem dinheiro suficiente para fazer essas compras, porque você tinha se programado para usar aquilo que você tinha levado. Então, acho muito complicado, pelo menos no âmbito da relação jurídica que se estabelece entre o consumidor e o fornecedor aqui no Brasil, que a gente estabeleça efetivamente um limite para que essas indenizações sejam feitas, né? Infelizmente, o STF me parece ter caminhado no sentido oposto àquilo que a legislação fala, né? O Código de Defesa do Consumidor fala que, como direito básico do consumidor, é efetiva a reparação de todos os danos, sejam materiais ou morais, que são aí advindos dessa relação jurídica entre empresas aéreas e o consumidor, e demonstra uma força enorme para as empresas que vão se sentir bem confortáveis de trabalhar aqui no Brasil, sendo amparadas exclusivamente pelo Código, pelo Tratado de Varsóvia. Acho que isso demonstra uma enorme fragilidade na forma como o STF tem decidido, né? E não só em direito do consumidor, que as decisões ultimamente têm sido meio contestáveis na nossa relação aqui. O STF nem de longe é um tribunal puramente jurídico, tem muitas decisões do STF que são políticas, então isso deixa uma temeridade enorme aí, inclusive com o novo Código de Processo Civil, uma vez que o novo Código de Processo Civil, ele trouxe um sistema de precedentes bem forte, né, para o nosso
civil law, né, como se pudéssemos trabalhar só com o sistema de precedentes, como é no common law, e isso faz com que muitas vezes as decisões do STF se demonstrem assim frágeis dentro do sistema jurídico que a gente possui. Então, vai a minha crítica a essa horrorenda decisão do STF. Entendo que se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor, sim, se uma empresa estrangeira vem fornecer serviço aéreo aqui dentro, seriam as regras do Código de Defesa do Consumidor, que são mais protetivas, que realmente estabelecem uma clara proteção ao vulnerável, que é o consumidor, para que ele pudesse aí ter uma indenização mais completa em caso de atraso de voo, em caso de extravio de bagagem, tá bom? Se vocês tiverem curiosidade, procure lá no STF, que tem a decisão da Air France, que veio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde se demonstra a abertura de um verdadeiro rio de precedentes para que essas empresas internacionais que exploram o transporte aéreo aqui no nosso país se vejam aí bastante confortáveis para dar menos atenção para o consumidor, já que o STF decidiu favoravelmente a elas. Além disso, eles estabelecem, inclusive que pela Convenção de Varsóvia, o prazo para você reclamar de transporte aéreo deixa de ser de 5 anos, como estabelecido no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, e passa a ser o que estabelece a Convenção de Varsóvia, que são 2 anos a partir dos fatos, mais um prejuízo para o consumidor. Então, em se tratando de transportes aéreos, não esperem mais 5 anos para tentar reaver os seus prejuízos na Justiça, e sim, só os 2 anos do Tratado da Convenção de Varsóvia, tá bom? Espero ter contribuído aí para mais uma dica importante para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!